Bandeirantes. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando às 11h31 com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos tocar a bola a partir de agora. Vamos até meio-dia, falando do futebol de Campinas no Brasil e no mundo, só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Se abre negociação para a permanência de Pablo Tomás para a sequência do ano. Ugri pretende renovar contrato do atacante que vai até dia 30 de abril. Diretoria analisa 2 novos nomes para executivo de futebol. Marcos Gama, executivo do Santo André, e Toninho Cecílio, ex-treinador e diretor com passagens recentes pela Portuguesa. De olho nas quartas de final do Campeonato Paulista, Ponte segue na preparação para o duelo contra o Palmeiras na Arena Barueri. Brigatti espera contar com Nilson Júnior. Com dores no joelho, o zagueiro ficou no banco na última rodada contra o Santo André. Gabriel Novaes e Dudu Scheidt, suspensos, são desfalques confirmados. Red Bull Bragantino e Botafogo decidem hoje quem avança à fase de grupos da Libertadores. Os times fazem o segundo jogo da terceira fase às 21h30, no Nabi Abichedi, em Bragança. Equipe carioca venceu o primeiro duelo por 2-1 no Rio de Janeiro. Al Hilal de Jorge Jesus entra no Guinness com novo recorde mundial de vitórias consecutivas. A autoridade reconhece marca histórica no futebol masculino do time saudita, que venceu 28 partidas oficiais seguidas. Arsenal e Barcelona se classificam às quartas de final da Liga dos Campeões. Equipes confirmam o fator casa para avançar na fase na competição europeia. Últimas 2 vagas das quartas serão definidas hoje, entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain não. PSV da Holanda. Manda sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp para receber a sua mensagem de texto. Mande a sua mensagem, que daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos equipes classificadas à terceira fase da competição. O Bahia, jogando em Caxias do Sul, empatou no tempo normal contra o time da casa por 2-2, mas nos pênaltis venceu por 6-5. Quem também garantiu vaga foi o Brusque, empate no tempo normal por 1-1 contra o ABC em Natal, mas nos pênaltis o time catarinense venceu pelo placar de 5-4. Quem passou nos pênaltis também foi o Cuiabá, empate por 0-0 no tempo normal diante da Portuguesa Carioca, mas nos pênaltis o Cuiabá venceu pelo placar de 4-3. Ontem, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América no Chile, o Palestino perdeu no tempo normal para o Nacional do Paraguai por 3-1. Mesmo resultado no jogo da ida, mas nos pênaltis o time chileno venceu pelo placar de 3-1 e está classificado para a fase de grupos da competição. Só para voltar um pouquinho na Copa do Brasil, quem também se classificou foi o CRB, que venceu o Atlético de Minas pelo placar de 2-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, Porto e Arsenal jogaram na Inglaterra. Vitória do time inglês por 1-0 no tempo normal, e nos pênaltis o Arsenal venceu por 4-2, garantindo vaga nas quartas de final da Champions League. Quem também está classificado é o Barcelona, que venceu o Napoli pelo placar de 3-1. Hoje, pela fase pré-Libertadores, tem duelo brasileiro em Bragança Paulista entre Bragantino e Botafogo. No primeiro jogo, realizado no Newton Santos, vitória do time carioca pelo placar de 2-1. Pela Copa do Brasil, hoje às 7 da noite tem Ipiranga e Porto Velho, Sport e Muricy de Alagoas, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e Internacional, além de Juventude e Paysandu, América de Natal e São Luís, Sampaio Correia e Ferroviário. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Família Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. Família Diane. Família Diane. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos aos ouvintes aqui. Pode me dizer onde está escrito que a renda das quartas é dividida? Se é por 2 ou por 3? Por 2, Antônio. Estou te dando a informação. Acredite se quiser. A Ponte Preta pode pedir efeito suspensivo de 2 jogadores expulsos, Carlos Matozinho. Não pode. É verdade, ou a verdade é uma só. Os governantes preferem um povo ignorante, pois assim é mais fácil de manipular. Essa história de torcida única é o Estado tomando o caminho mais fácil, pois educar a população exige tempo e boa vontade. Isso é histórico, independente de que está por cima. Tiago Bala, é verdade, cara. É mais difícil você tratar o problema no cerne, na origem. Então isso é paliativo. Não, vocês estão brigando? Tá isso, tá aquilo, então tira uma das torcidas, como se isso fosse resolver o problema, né? Um abraço pra você, Tiago, é lamentável. Como está a novela Pastana? Abraço, você é o melhor comentarista esportivo da cidade. E o Renato, obrigado, cara, gentileza sua. É o seguinte, cara, novela do Pastana, a informação que eu tenho é a mesma. Ele tá acertado com o Guarani, mas isso muda. Pode acontecer um problema no meio do caminho, eu queria isso, o Guarani, não vou te atender nisso. Aí o cara não aceita e fica lá no São Carlense, ou vai pro CSA, ou vai pro Vitória, ou vai pra Conchinchina. Eu ainda, neste momento, pode mudar tarde, nesse momento continuo
falando a mesma coisa. O Pastana continua. Aliás, o Pastana está contratado. De qualquer maneira, vamos aguardar. Você falou que o Pablo Tomás terá o contrato renovado. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Uma excelente quarta-feira. Samuel, eu também, cara. Eu não consigo enxergar. Eu posso mudar de opinião. Posso mudar e não tem problema nenhum eu mudar a respeito do futebol desse rapaz. Eu não estou aqui em circunstância nenhuma ou alguma dizendo que ele não é um bom profissional, não é isso. Agora, o que esse rapaz teve de chance e o que ele entregou não justifica continuar para o brasileiro. Agora, se o Guarani acha que tem, isso é um problema do clube e das pessoas que decidem. Eu acho um equívoco. Como posso assistir os donos da Bola Campinas? O programa não aparece mais no YouTube. Não aparece, Jorge. Porque nós estamos, desde o ano passado, travando uma guerra jurídica. Né? O YouTube nos acusou de algo e nós estamos defendendo porque nós não fizemos aquilo que eles estão acusando. E quando acontece isso, eles simplesmente tiram do ar. Eu não vou ficar falando mais detalhes aqui porque a minha opinião pouco importa. Eu estou dando a informação, mas o departamento jurídico da Band está empenhado para retornar isso. Agora, se vai e quando vai, eu não tenho essa informação, tá bom? Esse CA do Guarani é uma vergonha, pode agradecer o Pablo Tomás pelos serviços prestados e deixar ele ser feliz em outro clube. Renato Cortez, é o que eu faria, Renato, com todo respeito ao atleta, mas me parece que o Guarani pensa diferente. Como está ou como estão as conversas da volta do Pastana João Bugrino? Estão acontecendo, né? Então, CH, o Guarani tá de tiração com a torcida, de olho no cara do Santo André rebaixado e outro da Luz horrível. Vinícius do Jardim Esmeraldina. Então, cara, o que eu vou te falar, o Vinícius? O que eu vou te dizer? Depois da saída do Pastana, veio o Drubski, veio o Juliano, e tanto os homens do futebol como o CA mostraram claramente para todo mundo que são míopes na hora das escolhas dos jogadores, técnicos, essa coisa toda. Se continuar com essa linha de pensamento, o Guarani vai ter problema na Série B. Na parte teórica. Eu, por exemplo, tinha certeza que a Ponte teria problema no Campeonato Paulista. Falei aqui, inclusive. O campeonato me desmentiu. E não tem nenhum problema disso. O que eu não posso é me omitir. Eu tenho que olhar o cenário diante do meu conceito e da minha verdade, colocar minha opinião para que você, ouvinte, nosso cliente, tenha a impressão desse amigo de vocês. Se continuar contratando esses jogadores duvidosos, a chance de dar errado é muito grande. Tá bom? Um abraço, Vinícius Faria. Aqui é o Edson do Jardim Magnólia. Guarani interessado num camarada do Santo André. Já tem um técnico que estava na rabeira do Campeonato Catarinense. Parabéns à administração do Bugre. Nunca sairão do buraco. Deixa eu ver aqui quem é. O Edson. Bravo a beça. Com razão, né? Com razão. É triste ouvir que o Guarani quer renovar com o Pablo Tomás. Robson Oliveira. Robson, é triste mesmo, cara. É triste. Quando você imagina que o Guarani está pensando em contratar um cara competente para jogar no ataque, vem uma notícia dessa aqui. E eu também não vou ficar levantando bandeira, porque daqui a pouco eu vou ser acusado que eu sou contra. Eu não sou contra nada. O Guarani é problema dele, quem ele contrata, quem ele manda embora. Agora, se o Campeonato Paulista não foi o suficiente para mostrar que o rapaz não serve, eu tiro o tubo. Né? Mas também não é problema meu, tá, gente? Se tiver o elenco aí, a gente vai falar em cima do trabalho realizado. Um abração a todos. Este Bugre, como está para a Série B, vai contratar mais algum jogador ou vai com esses jogadores meia boca mesmo? Não vai longe, hein? Donizete do Jardim Conceição. É isso que está sinalizando, né? Veio a notícia que o Guarani contrataria 15 jogadores, eu duvido. E se contratar, virei aqui nesse mesmo microfone e falar, eu estava errado. Contratou 4, 5 jogadores aí, eu estou esperando os outros 10. Para contratar 10, tem que mandar outros tantos seguirem outro caminho. Como a semana é de planejamento, o Guarani não está treinando, vamos ver se de repente até sexta, sábado surgem informações ou informações que dão conta de chegada e saída. Vamos aguardar.
11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está nesse período de uma folga, né, um pouco estendida. Esta semana o elenco está dispensado, volta apenas na próxima segunda-feira. E aí começa definitivamente dentro de campo os trabalhos pensando na sequência da temporada, a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani estreia contra o Vila Nova lá no final de semana de 20 de abril. Enquanto isso, seguem os trabalhos, CH, da diretoria para renovar contratos de jogadores cujos contratos vencem após o término do Campeonato Paulista, mas também na busca de reforços aí para a sequência da temporada, até porque precisa de uma reformulação, né? Precisa aí mudar bastante coisa o Guarani para não repetir o desempenho ruim, tanto da reta final da Série B do ano passado, quanto de todo o Campeonato Paulista deste ano. Uma das bolas da vez aí para renovar contrato é do atacante Pablo Tomás, o autor do gol, né, da permanência do Guarani na Série A1. O Carlos Batista diz que é o gol que vale 10 milhões de reais, gol do Pablo Tomás, que garantiu aí ao Guarani a permanência na divisão de elite. O contrato dele termina no dia 30, mas já há um consenso por parte tanto da comissão técnica quanto do CA, que é do Conselho de Administração, para a renovação do contrato do Pablo Tomás. Ele deve permanecer. Lucas Araújo e Lucas Adel são outros jogadores que têm contratos vencendo, mas ainda não foi aberta a negociação para a renovação contratual de ambos. Guarani, em outra frente, também segue na busca por um novo executivo de futebol. 2 nomes acabaram entrando na pauta de possíveis contratações, né? O Marcos Gama, que está na equipe do Santo André, comanda o departamento de futebol do Santo André, que acabou rebaixado para a Série 2 do Campeonato Paulista, e o Toninho Cecílio, que já foi treinador, já foi diretor, também é um nome que agrada ao Guarani. São as possibilidades para o cargo de executivo de futebol do Bugre, CH. Discussão aqui sobre o Guarani não para, gente. Eu não consigo, me perdoem aqueles que eu não consigo ler, não é? Eu não consigo ler todas as mensagens, né? Eu tenho um tempo aqui, eu tenho até um limite. Eu consigo ler mais 2, tá? Estão criticando o Pablo Tomás, mas eu acho que tem que renovar sim. Dos contratados no ataque é o único que decide. Precisa de outros jogadores em aberto. Na zaga ele fez Zé Carlos. Eu respeito, Zé Carlos, sua opinião, claro, é evidente. Deus me livre esse pessoal que está na administração do Guarani, o Smith, que está falando aqui. Então, tudo isso é ponto de vista, né? O cara fez o gol mais importante, por exemplo, que valeu 10 milhões para o Guarani, né? É o gol dos 10 milhões, que foi o gol da permanência, contra o Sub-20 da equipe do Red Bull. Se as pessoas acham relevante, legal, respeito. Eu não concordo, não é? Porque várias vezes, quando ele foi testado contra time, todo mundo perdeu a paciência com ele. Então, mas eu não quero ficar levantando bandeira contra aqui, tá, gente? Porque eu tenho informação segura que é um bom profissional e ele merece todo o meu respeito. Só que eu tenho, por ofício, a obrigação de dizer aquilo que analiso, que penso, que assisto do trabalho dele. E o trabalho dele não agrada. E não sou só eu não, tá? É 90% das pessoas com quem eu converso e com quem eu trabalho. E tem mais jogadores. Então, veja, por exemplo, aqui, mais uma, vai. O Felipe Ramos, o Guarani está de brincadeira. Tomás é ridículo de ruim. Por que não coloca um menino da base para ter uma comparação? Então, eu, por exemplo, não consigo entender como é que o Rafael da base não tem oportunidade e esse Pablo Tomás joga toda hora. Eu prefiro um jogador que você tenha lá na base que não seja a realidade do que ficar dando oportunidade, espaço para um jogador que a gente sabe que não acrescenta absolutamente nada, ou muito pouco. Mas é questão de conceito, não é? Mas a gente já falou muito, já deu muito cartaz para o Pablo e que ele seja muito feliz e o Guarani também. Em Campinas, 11h49 agora. É hora da Ponte na Band.
A Ponte Preta que só pensa no Palmeiras. Fala, Vladir. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. Macaca tá com foco voltado exatamente para o próximo sábado, 18 horas, lá na Arena Barueri. Pega o Palmeiras, quartas de final do Campeonato Paulista. Agora tá tudo zerado, né? Em caso de empate no tempo normal, teremos a decisão por pênaltis. A única vantagem que tem o Palmeiras é de jogar com um mando de campo. Vai jogar diante da sua torcida única, lá na Arena Barueri no próximo sábado. Quem fala sobre essa expectativa para o jogo contra o Palmeiras é o Ramon Carvalho, volante ponte pretano, fala o que esperar desse confronto do próximo sábado contra o Verdão. É uma semana de muita expectativa, né? A gente ficou muito feliz com a nossa classificação, né? A gente trabalhou bastante na pré-temporada e fizemos uma campanha muito boa nessa primeira fase, conseguimos o êxito de classificar. Agora é um outro campeonato, né? A dificuldade aumenta, a gente sabe da dificuldade do adversário, né? Um adversário muito difícil na casa deles, então a gente tem que trabalhar forte essa semana, saber o que tem que ser feito, né? Respeitando o adversário, como eu disse, mas sabendo também a nossa qualidade, o nosso potencial e com um objetivo muito claro lá, que é a classificação, e a gente vai lutar por isso. O técnico João Brigatti não terá para a partida contra o Palmeiras o Gabriel Novaes e o Dudu Sheik, ambos que foram expulsos, né, na partida contra o Santo André na última rodada da primeira fase, terão que cumprir suspensão automática. Por outro lado, vai ter a possibilidade de escalar o Vinícius, atacante recém-contratado junto ao Inter de Lages. O Vinícius fala sobre a sua chegada à equipe da Ponte Preta e a expectativa em vestir a camisa da Macaca. Quando surgiu o convite, conversei com meu pai, com o meu empresário, manifestei desejo de estar aqui. É algo que desde o ano passado tinha um interesse mútuo um do outro e acabou se concretizando agora, né? Fico feliz de estar aqui e vestir essa camisa. Sim, vinha jogando lá, acabei fazendo 11 jogos. Fisicamente estou bem, o pessoal aqui fez um trabalho de força que lá não estava tempo de fazer porque era jogo quarta e domingo, acabei perdendo um pouco, mas chegou aqui, o pessoal implementou isso, estava faltando. E para sábado estou 100%. Esta Ponte Preta, CH, sábado 18 horas, vai a Barueri para pegar o Verdão, quartas de final do Campeonato Paulista. As pessoas me perguntaram aqui se o Palmeiras tem algum problema. Não tem. Tem o Gustavo Gomes, que quebrou o dedinho e não deve jogar. O Dudu, né, tá machucado. Enfim, não tem assim nenhuma novidade em termos de desfalque. A Ponte tem problema. Diferente, o Scheidt não joga, o Gabriel também não. E a Ponte vai com o que tem, né? O jogo tá marcado para sábado, 4 ou 18 horas, Giba? O jogo, sábado, 18 horas, né? Então tá bom. Então tá certo. Eu acho que a Ponte, comentando a Ponte, e isso tá sinalizando, a gente não sabe. Ela não pode, na minha modesta opinião, abrir mão de jogar com os 3 zagueiros. Jogo fora de casa contra o Palmeiras, eu acho que de todos os sistemas utilizados e não tem tanta variação assim, essa Ponte joga de duas maneiras, né? A maneira que coloca, né, o Inocêncio por dentro, no meio campo, tirando um zagueiro, então joga, entre aspas, num 4-4-2, com variação no 4-3-3, ou às vezes no 4-5-1. E tem o 3-5-2 ou o 3-6-1, não é? E esse sistema funciona mais. Então, independente de jogadores estarem ou não à disposição em termos de zagueiros, eu não mudaria o jeito do time jogar. Jogaria com 3 zagueiros. E aí tendo a opção para o segundo tempo, para você colocar o Luiz Felipe na lateral direita e colocar o Igor Inocêncio por dentro. É assim que eu faria, não é? Não é jogar com medo do Palmeiras. Esse time da Ponte, que tem muita limitação, ele consegue jogar de maneira organizada e competitiva desse jeito. Quando você muda alguma coisa, aí normalmente, o Campeonato Paulista disse isso, não é só a última partida contra o Santo André. Então para todo mundo que está me perguntando aqui, eu iria com os 3 zagueiros de novo, com o Palmeiras, que só deve ter o Gustavo Gomes
e é um desfalque importante, como desfalque no Palmeiras para o jogo de sábado, com total cobertura aqui da sua Bandeirantes. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 1937762400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo brasileiro pela fase pré-Libertadores. É a última antes da fase de grupos, que ocorre hoje, 9h30 da noite, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Tem Red Bull Bragantino e Botafogo. No confronto de ida no Rio de Janeiro, na semana passada o Botafogo ganhou por 2-1 com 2 gols de Júnior Santos. Assim, passa a ter a vantagem do empate para se classificar. O provável time do Bragantino, do técnico Pedro Caixinha, com Cleiton no gol, Natan Mendes, Lucas Cunha, Lua Cândido e Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez e Lincoln, Elinho, Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Já o Botafogo, de Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Marçal, Gregory, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Chiquinho Soares e Jefferson Savarino, a equipe do técnico Fábio Matias. Apita o jogo o experiente árbitro colombiano Vilmar Roldan. O árbitro de vídeo será Rua Lara, da Colômbia. 9h30, a bola rola em Bragança Paulista. Para uma vaga na fase de grupos da Libertadores, tem Bragantino e Botafogo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Nossa Área só pra você.
você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes.